Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estaremos dando continuidade à nossa série sobre o reino Animalia, o espetacular, o fantástico reino Animalia. Falaremos hoje especificamente sobre o filo Annelida, para saber sobre todas as novidades do filo, bem como todas as suas curiosidades. Já pegue lá sua xícara de café, seu caderno, sua caneta, seu lápis, sente em um local confortável e vamos aprofundar no conteúdo. Eu falo com vocês diretamente de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu e, como vocês já sabem, no meio da Amazônia brasileira. Então, galera, curiosidades para vocês. Vocês sabiam que as sanguessugas já foram por muito tempo utilizadas para tratamento médico, já foram por muito tempo utilizadas na medicina para tratamentos como, por exemplo, olha só, estrangulamento e até dor de cabeça. Olha que curioso. Mas como se não fosse bizarro, e aí vocês estão vendo aí, por exemplo, esses tratamentos nas tumbas egípcias há 1500 anos antes de Cristo, já tinham indícios de tratamentos com medicina. Os médicos egípcios já utilizavam a sanguessuga basicamente para tudo, galera. Usavam, inclusive, olha só que bizarro, para tratamento estomacal e para febre. Então, para você saber mais sobre este animal, sobre as sanguessugas, bem como os outros representantes do filo Annelida e todas as características, curiosidades, bem como as novidades evolutivas deste grupo, vamos aprofundar no conteúdo. Galera, o filo Annelida, na verdade conhecido também como filo Annelida, dos representantes aqui dos Annelídeos, ele tem este nome especificamente, e aqui a gente já começa a entrar nas características do filo, né? Ele tem este nome especificamente porque a novidade evolutiva, e aqui já a primeira característica, a novidade evolutiva do grupo são indivíduos vermiformes. Lembra lá dos vermes, dos filos anteriores? São corpos alongados, sem patas e estreitos. Eles são vermiformes e têm o corpo todo segmentado em anéis, ou seja, todo dividido em vários anéis. Por isso, obviamente, o nome do filo é Annelida, ou melhor, o filo dos Annelídeos. Beleza, galera? Essa é a primeira característica. E lembrem muito bem disso, anotem aí no seu caderno, é a principal delas, é a novidade absoluta do grupo, é o corpo segmentado em anéis. Os principais representantes aqui deste grupo, os mais conhecidos, os mais famosos, são obviamente as minhocas e as sanguessugas, como nós vimos lá no início do grupo, mas também as sanguessugas pertencem também a este filo. Uma outra característica ainda, e como nós já estamos fazendo, bem como nas outras aulas anteriores fizemos também, é separando aqui para vocês todas as características do filo. Então vamos deixar aqui todas as características para que você vá anotando aí no seu caderno, e é fundamentalmente importante que você faça isso, porque ao escrever você sabe que você aprende. Muito bem, galera? Então vamos lá. Nós temos então aí, olha, as características. Primeira, corpo segmentado em anel.
Nós chamamos isso também, galera, tem um outro nome para isso. Então, se você vê no seu livro lá, ou cair no vestibular esse nomezinho, você também já sabe que faz referência ao corpo segmentado e dividido em anéis, que é a metameria, beleza? Então, metameria significa que o corpo é segmentado. Depois nós vamos ver que tem vinculação, inclusive, com o corpo dos insetos, mas isso já é uma outra característica lá na frente que nós vamos aprofundar e entender melhor. Uma outra característica ainda do filo, aí são características comuns também com os demais, ou melhor, com alguns dos filos, né, ou apenas um dos filos anteriores que nós já estudamos, que é, esses animais são triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários no seu momento lá de desenvolvimento do embrião, né? Ectoderme, mesoderme, exoderme, enfim, né? Todos os 3 folhetos germinativos. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Perfeito, galera? Então, nós temos ainda esses indivíduos, bem como os anteriores, que nós vimos, os 2 filos anteriores, dos neumatelmintos e platelmintos, tem também simetria bilateral. Os 2 lados iguais, nem vou me aprofundar nisso. Só que agora aparece aqui uma novidade evolutiva dentro do filo. Esses animais não são acelomados ou pseudocelomados. Esses animais, eles já são celomados, ou seja, já possuem uma cavidade interna onde estão depositados os seus órgãos. Eu lembro lá que na aula de biologia, na faculdade, estudando a anatomia desses indivíduos, a gente inclusive dissecava minhocas, abria a bicha lá, né, separava aqui, abria ela no meio do celoma e retirava então os órgãos para analisar por dentro a minhoca. Coitada da minhoca dissecada, né, gente? Mas então, analisando, cortando ela para verificar por dentro o celoma onde estão depositados os órgãos dela. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Outra característica ainda desses animais é que eles são, em sua maioria, monóicos, ou seja, são hermafroditas. Uma outra característica ainda, não vou me aprofundar aqui, porque lá na frente nós vamos ver melhor, né, a reprodução de cada uma dos grupos que nós vamos verificar. São 3 grupos principalmente, vamos verificar os 3, e aí vamos analisar profundamente o processo reprodutivo deles. Então nem vou entrar em detalhes, mas já saibam, eles são monóicos. Então, outra característica desses indivíduos é que eles preferem, obviamente, eles têm que fazer reprodução cruzada. Eles fazem reprodução sexuada e cruzada. Isso garante o aumento da diversidade. E também lá na frente vamos aprofundar nisso daí, mas já fica como característica. Agora, outra característica importante, assim como já presente lá nos neumatelmintos. Estes indivíduos têm o sistema digestório completo. Só que com uma novidade aqui. A digestão desses indivíduos pode ser mecânica e química. Vamos aprofundar lá na frente também. Aqui só estou definindo as características de cada um e passando as características genéricas do grupo. O sistema circulatório desses indivíduos já está presente. Olha só, diferente dos demais, dos outros indivíduos, dos outros filos que não possuíam sistema circulatório, este cara aqui já tem sistema circulatório, inclusive com sangue muito parecido com o nosso. O sangue da minhoca, por exemplo, já tem hemoglobina, uma proteína parecida com a nossa. Nós já estudamos isso, eu acho que vocês lembram. Essa proteína tem a função de carregar oxigênio, não é isso? Carregar oxigênio para as demais células do corpo, oxigenar as células. E a base de formação dessas proteínas é o quê? O ferro. Por isso, o nosso sangue é vermelho, bem como os
da minhoca também. Então, a minhoca tem sangue vermelho, assim como nós. Outra característica importante dos representantes deste filo, dos animais que pertencem a este filo, é que eles não possuem ainda um sistema respiratório bem desenvolvido. Alguns vão ter respiração cutânea, ou seja, eles respiram pela pele, e outros, quando marinhos, ou melhor, quando aquáticos, porque também pode ter de água doce, esses indivíduos terão respiração branquial, ou seja, eles respiram através de brânquias. Beleza, galera? Característica a mais, esses indivíduos possuem, obviamente, assim como já o filo dos neumateumintos, um sistema nervoso. E o sistema nervoso desses indivíduos continua sendo ganglionar, só que agora com um cordão nervoso ventral, que passa embaixo do ventre desses animais. Uma última característica ainda desses indivíduos é quanto ao seu sistema excretor. Esses indivíduos, diferente lá das planárias, lembra das planárias, dos plateumintos, que possuem um sistema excretor baseado em protoneflídeos, estes caras aqui diferem por ter um sistema excretor baseado em metaneflídeos. Nós vamos também dar uma olhada quando estiver estudando lá na frente um pouco a morfologia e um pouco da fisiologia desses animais, e aí a gente aprofunda neste conteúdo. Beleza, galera? Então, das características gerais do filo, basicamente são essas que estão aqui. Ou seja, isso daqui são características genéricas, são aquelas que nós vamos encontrar basicamente nos três principais grupos que nós vamos apresentar agora. Então, galera, como falei para vocês no início do vídeo, nós vamos ver 3 grupos principais dentro dos anelídeos. São os principais cobrados aí nas diversas provas vestibulares, enfim. E a primeira delas é o grupo, na verdade, das minhocas, as tão famosas minhocas. Aqui eu acho que todo mundo conhece esses indivíduos, né? E as minhocas, galera, elas são muito utilizadas por nós, porque elas produzem terras mais férteis, porque ali passeando por dentro da terra, além de oxigenar melhor, ela vai colocar na terra mais amônia, que serve de um adubo natural para as plantas. Por isso, a terra de minhoca, que nós chamamos humus, ela é excelente para jardinagem, para horticultura, enfim, para cultivo de vegetais. Então, as minhocas são muito importantes para os ecossistemas, mas também para a nossa produção vegetal. Além disso, as minhocas servem para nós até como bioindicadores, porque, pasmem, tem minhocas importantes, então, como nós vimos nos ecossistemas, porém, quando esse ecossistema está degradado, desequilibrado, ou mesmo por ação humana foi colocado agrotóxico e envenenado a terra, as minhocas, infelizmente, são as primeiras a sentir e elas morrem. Elas morrem e ali, quando essas minhocas, então, chegam a morrer, nós vamos, então, descobrir, infelizmente, que aquele determinado solo ou ecossistema em si, ele está desequilibrado ou foi, às vezes, fatalmente atingido por algum tipo de veneno. Então, daí a importância das minhocas para nós, para os ecossistemas e para a economia. Então, mas detalhando as características desses indivíduos, nós temos aqui, eles são, primeiramente, monóicos, ou seja, eles possuem um único sexo, tá? Quer dizer, eles possuem indivíduos com os dois sexos, são hermafroditas.
mas nem por isso eles deixam de fazer a cópula. Ou seja, a segunda característica importante, nós vamos já ver isso lá na frente, como é que se dá o processo reprodutivo das minhocas, elas fazem reprodução cruzada, ou seja, elas trocam gametas, e isso garante o quê, galera? Nós já sabemos disso e nós precisamos estar sempre com isso na cabeça, lembrando sempre, garante a diversidade, ou seja, a permanência da espécie, né? Se o ambiente muda, se o ambiente por algum motivo ele é alterado, a diversidade genética vai garantir com que a espécie sobreviva, então a fecundação cruzada é fundamental. Além disso, as minhocas, para ainda esse processo reprodutivo, possuem uma estrutura chamada de clitelo, tá? Aquela parte mais grossa que fica ali próximo da cabeça. Eu acho que você já identificou aí na sua mente aonde está essa estrutura. E ela utiliza essa estrutura para a reprodução. Por isso, as minhocas estão dentro de uma classe de anelídeos chamados de clitelatos, porque eles possuem clitelos. Para além disso, outra característica importante, elas não possuem paudipopos, né, que são algumas estruturas, nós vamos ver lá na frente o que são essas estruturas. Não possuem também olhos e elas possuem poucas cerdas. Por isso, o nome deste grupo, que é o quê? Oligoquetas, ou seja, são animais com poucas cerdas. Oligo, vocês já sabem, poucas. E quetas aqui equivalem a cerdas. Por isso, oligoquetas, então, são animais com poucas cerdas. Professor, eu nem sabia que as minhocas tinham cerdas. Pois é, elas possuem, mas é bem pouquinho. Tu só vai conseguir ver ali na lupa, né, com uma ampliação no teu campo de visão. Aí tu consegue visualizar. Para além disso, né, as outras características das minhocas estão aqui inseridas, né, aquelas outras que nós já vimos, são as gerais do filo, não preciso mais detalhar sobre isso. O que é necessário aqui é a gente aprofundar um pouco agora na sua morfologia e fisiologia, um pouco da morfologia e fisiologia, bem como do aspecto reprodutivo desses animais. E para a sua morfologia, uma outra característica aqui que ainda entra, que é fundamental, a sua digestão. Além de ser mecânica, ela também é química. E isso nós vamos ver por conta que as minhocas possuem, então, uma estrutura chamada de moela. Ou seja, que vai triturar o alimento que ela come, e ela come retirando basicamente nutrientes da terra. Ou seja, basicamente come terra, né? Quem nunca viu lá as fezes de minhoca próximo do buraco dela é basicamente terra. Tá certo? Então, vamos aprofundar na estrutura morfológica e fisiológica desses animais. Então, galera, olhando a minhoca por dentro, vamos a um pouco de tecnologia aqui. Então, olha lá. Olha, eu vou olhando aqui no meu computador e vocês vão analisando aí a figura mostrando para vocês na tela. Então, vocês podem visualizar ali no início a boca da minhoca. Ela tem o intestino completo, ou seja, ela tem boca e tem ânus. A comida vai entrar ali pela boca e sair, obviamente, como fezes lá pelo ânus. Mas só que no decorrer desse processo tem algumas coisas interessantes aqui no desenho. Então, olha só, nós temos inicialmente o papo e depois a moela. Essas duas estruturas aqui na minhoca, elas têm funções importantes na fisiologia do animal. Por quê? Porque a digestão da minhoca, ela tem duas formas. Ela é química, porque ali na boca já começa um processo de liberação de enzimas digestivas, mas também no papo isso irá ocorrer. E na moela, nós vamos ter um processo de digestão mecânica. Então, através de trituração, posto que ela não tem dente, e esse alimento vai sendo, então, triturado. Então, ele é digerido quimicamente, mecanicamente, depois irá para o intestino. Lá no intestino da minhoca, então, ocorre a absorção.
Aqui é importante ressaltar que essa absorção que ocorre no intestino, o nutriente vai ser jogado no sangue, na corrente sanguínea deste animal, posto que ele já tem sistema circulatório. E observem bem, o sistema circulatório desses bichos é então fechado, ou seja, o sangue ele não sai de dentro das artérias e veias desse animal, ele permanece dentro do sistema. Isso é importantíssimo, porque demonstra mais eficiência no processo circulatório. Além disso, nós estamos vendo aí ao redor do tubo, né, do intestino desse indivíduo, antes de chegar, na verdade, no tubo não, mas antes de chegar no papo, nós temos ali cordões que fazem parte do sistema circulatório, que poderiam ser classificados ali, vários deles vocês estão visualizando aí, como seriam mais ou menos ali, eu gostaria de falar que são pseudo-corações. Por quê? Porque eles ficam pulsando, assim como se fosse o coração, que faz com que esse sangue circule por dentro do sistema circulatório. Não sei se vocês estão vendo, mas tem um cordão dorsal, que fica por cima, e um cordão ventral. Além disso, outras estruturas importantes para a gente lembrar é que o sistema nervoso da minhoca é um sistema nervoso ganglionar, ou seja, tem essas duas estruturas amarelas aqui que são os dois gânglios, ou seja, concentração do sistema nervoso. Já o que seria ali o prelúdio ou o que seria o anúncio de uma encefalização. Perfeito? E esse cordão nervoso, então, vai seguir no sentido ventral do animal. Eu acho que esses são os fatores mais importantes. Ah, tem um detalhe. Eles têm o sistema excretor. E o sistema excretor é através de metanefrídeo. Ou seja, em cada um desses segmentos vai ter ali um poro, da onde, então, o sangue é filtrado e os resíduos dessa filtragem é jogado no meio ambiente, que basicamente será amônia. E isso é muito importante, inclusive, para a produção do solo onde a minhoca vive, do humus, que será fundamental na jardinagem ou na aplicação de qualquer outro cultivo vegetal. Beleza, galera? Então, retirando isso daqui, para a gente ver agora o processo reprodutivo desse animal. Então, vamos lá? Olha só, que mágica, né, galera? Tecnologia é tudo. Então, no processo reprodutivo deste animal, nós temos então o seguinte, então olha que fantástico, nessa ilustração e representação aqui da Tarsila, nós temos Tarsila Santos, que nos ajuda então com essa representação. Nós temos aqui a visualização então do processo reprodutivo. Sabemos que as minhocas são seres hermafroditas. Nós temos então aqui, elas se encontram, e para quem não sabe, hermafrodita significa que elas têm os dois sexos num animal só. Mas mesmo assim elas não vão conseguir se autofecundar, elas precisam fazer a fecundação cruzada. Então elas se encontram, uma fica com a cabeça do lado oposto da outra e elas vão se juntar e produzir um muco que vai ajudar no processo de fixação de uma minhoca na outra. O testículo então dessa minhoca começa a produzir, de uma das minhocas começa a produzir espermatozoide que passa por um tubo e é depositado, então, numa estrutura chamada espermateca da outra minhoca. E isso ocorre também com a minhoca oposta, de forma que quando elas se separarem, as duas minhocas basicamente sairão com as suas espermatecas cheias de espermatozoide, ou seja, as duas estarão grávidas, mas o processo de fecundação ainda não ocorreu. Essa estrutura chamada clitelo, aliás, que dá o nome da classe desta minhoca, do grupo das oligoquetas, ela então fica mais inchado, mais evidente no período reprodutivo, inclusive um prenúncio do que seria para a minhoca parceira de que ela está pronta para o processo de reprodução. Daí o que ocorre? Esse clitério, então, ele vai se desprendendo do corpo da minhoca, formando ali como se fosse um casulo, aquele semelhante ao que ocorre na borboleta, também no processo reprodutivo. A minhoca, então, vai se arrastando para trás e este clitelo vai se desprendendo do corpo da minhoca. Quando esse clitelo passar pelo
órgão reprodutivo feminino da minhoca, que é o ovário, os óvulos serão jogados dentro do clitelo. Ele passa também pela espermateca, que já fica próximo à cabeça da minhoca, enquanto ele está saindo, e os espermatozoides que estão ali dentro são jogados para o clitelo, que vai fecundar os óvulos nessa região. Esse clitelo, então, quando sai, ele produz um casulo. Os espermatozoides, então, agora vão fecundar esses óvulos e irão ali produzir, dependendo da espécie, de 3 a 12 minhocas. E a minhoca, então, vai embora, deixa esse casulo para trás. E ali depois, então, de 2 semanas a 3 meses, as minhoquinhas irão sair por um desenvolvimento direto, sem passar pela fase larval, sem saber quem é o seu pai e mãe. Coitada, né? As minhoquinhas são abandonadas, elas não têm o que nós chamamos de cuidado parental. E vão viver a sua vida de minhoca para depois se reproduzir e produzir mais filhotes que serão abandonados pelo mundo. Que triste, né? A vida de uma minhoca. Mas enfim. Então, beleza, galera? Vamos então ver agora o que ocorre no outro grupo de anelídeos.